Pois é, Elaine, tô vendo você. Eu esqueci quem é a mãe da Nina. Gente, eu tô quase já decorando. Já tô quase decorando quem sempre tá aqui, essas carinhas. É Carolina. Carolina. Tá, Jó? Solange aí, Camila, todo mundo, sejam bem-vindos. Boa noite a todas. Eu acredito assim que é só o início dessa troca suas, talvez vale tanto quanto essa palestra, porque a vivência de cada uma e o compartilhamento de cada uma é tão rico quanto o que a gente traz de conteúdo. Quando vocês têm a oportunidade de falar assim, comigo foi assim, com meu filho foi assim, eu acho que dá duas ferramentas acontecem com esse encontro aí, que é o amparo, que é quem tem filho com diagnóstico sempre se sente um pouco desamparado, então a gente ganha esse amparo e a gente ganha também modelos, né, de intervenção, como que foi, a gente tem um know-how aí para poder verificar. A ideia, quando eu conversei com a Tereza, né, que a gente foi propondo, pensando no que falar, dá muitas ideias, gente. Assim, só se eu fosse pegar esse recorte que a gente fez aqui, eu poderia falar um pouquinho de diagnóstico, por exemplo. Eu vou até deixar um parênteses em cima de diagnóstico. O diagnóstico e uma avaliação, existe uma diferença muito grande, tá, gente? Às vezes é muito notório, no caso de TDAH do tipo hiperativo, uma pediatra, talvez até um neurologista infantil, uma psiquiatra infantil, observar e falar assim: o diagnóstico é TDAH e entrar com a medicação. Porém, gente, só fazer esse diagnóstico, né, em termos de intervenção é pouco. Primeiro que o diagnóstico de TDAH, igual eu deixei gravado nos vídeos, é um diagnóstico diferencial. Então, você tem outros diagnósticos que podem explicar esses comportamentos de desatenção. Por exemplo, hoje o diagnóstico, o transtorno mais comum entre as crianças e adolescentes é o transtorno de ansiedade. Esse é o número 1 dessa geração. E o transtorno de ansiedade ele vai apresentar bastante sintomas de desatenção. E pode confundir muito os diagnósticos. Por exemplo, a Renata falou aí da questão aí do filho dela. Passar por uma separação, por exemplo, é um fator que eu tenho que observar para ver se eu não estou confundindo aí com o TDAH, porque um fator de uma separação pode me desencadear transtornos de ansiedade, como também transtornos depressivos. E são os dois maiores transtornos presentes hoje em dia, tá, gente? Primeiro, o transtorno de ansiedade. Segundo, transtorno depressivos. E terceiro, transtorno do déficit de atenção. Então, assim, é muito importante fazer essa diferença. Mas hoje o propósito de uma prosa com vocês não vai ser muito por esse caminho, não. Eu quero falar um pouquinho de intervenção, porque quem tem filhos com TDAH, principalmente aí do tipo desatento, sofre muito com o dia a dia com a criança. No dia a dia, a criança acaba que não me atende, não faz o que eu quero que faça. E aí geralmente a casa onde é que tem um hiperativo, vira uma casa de guerra, onde eu tenho que várias vezes falar para a criança fazer várias coisas, e ela não faz, ela não toma, ela não decide, e aí vira aquela guerra em casa. E aí eu gostaria de falar um pouco focado nisso, de como que eu faço a intervenção, Bruno? Como que eu lido com essa criança aqui nessa casa? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: todas as vezes que você estiver diante de um problema e tentar resolver problemas com seu filho, você vai ficar preso no trabalho com o filho. Eu dei um exemplo até na live passada, como, por exemplo, se eu tivesse um primo, um parente que eu amasse muito, e esse parente chegasse perto de mim e falasse assim: Bruno, tô mal, financeiramente eu gastei o que não devia, eu e minha família tá passando um aperto e eu preciso de um dinheiro emprestado para pagar uma fatura do cartão. E aí ele vai lá e me pede assim: me dá 10 mil aí, eu preciso de 10 mil emprestado para pagar uma fatura do cartão.
Se eu pego esses 10 mil e empresto para ele, eu resolvo o problema, ele paga a fatura. Mas o que vai acontecer no mês seguinte? O problema está na fatura ou a fatura apenas sinaliza um problema? O problema dele é provavelmente duas faltas de habilidade. A falta de habilidade de ganhar mais dinheiro e de gastar menos. Enquanto eu focar em resolver problema e não focar em aprimorar, em fazer treino de habilidades, eu vou ficar todo dia resolvendo um problema. Não adianta eu, numa luta hoje com meu filho, dele tomar banho no horário, brigar com ele, lutar com ele para ele tomar banho hoje, e eu conseguir fazer através ou de dar algo para ele, fazer uma troca, ou através, por exemplo, de punir ele em algo, né, de brigar, punir, castigar, falar que vai tirar e tudo mais, porque amanhã eu vou ter essa briga de novo. Então, a ideia não é ficar nessas brigas. A ideia é qual a habilidade que meu filho precisa desenvolver. Todas as vezes que eu tiver focado em habilidade, eu vou conseguir fazer progresso com meu filho. Tá indo tranquilo, gente? Eu quero um feedback porque eu me sinto sozinho falando. Tá indo tranquilo aí, Tereza? Então, assim, Tá ótimo. então, Tá assim, ótimo, Bruno. tá ótimo. Ô, gente, vai me dando feedback que eu me sinto sozinho demais. Não estou acostumado ainda com gravações. Então, assim, eu preciso desenvolver habilidade. Eu não preciso desenvolver habilidade? Então, eu preciso de aprender uma ferramenta para isso. Eu preciso de entender, fazer uma coisa chamada análise funcional de comportamento. Eu preciso entender por que esse comportamento está acontecendo e o que está mantendo ele. Todo comportamento se repete se ele tem um ganho. Eu acabei de atender presencialmente um pai antes de começar aqui a live. E o pai está assim, olha o relato do pai. E geralmente o pai é mais difícil, né, de vir aqui no consultório e tal. Esse está mó bonitinho que está vindo e tudo mais. Então ele veio e falou assim: eu tive uma infância muito punitiva. Eu bati, eu apanhei, 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 apanhei. E eu não quero bater na minha filha. Às vezes que eu tive que beliscar a minha filha, eu acabei beliscando forte demais. Eu não quero. Eu tenho que me segurar. Ele falou assim: eu tenho que segurar alguém muito forte dentro de mim para não ir para a agressividade. E aí, a gente falando em padrões de comportamentos, a gente tem 3 tipos de padrões de comportamentos. Nós vamos ter aquelas pessoas que na vida são mais permissíveis, passivas, e temos aquelas pessoas que são mais dos tipos agressivas. Como é que funcionam esses 2 tipos de pessoas? A permissível, a passiva, ela é passiva, então ela vai sim, ela vai permitindo. É uma pessoa que é muito passiva, as pessoas tratam ela mal, ela fala assim: eu não quero conflito. E a pessoa vai falando, aí vem uma amiga e explora, vem uma irmã e explora, vem um irmão e explora. Todo mundo vai fazendo o que quiser com essa criatura. Por quê? Porque ela é passiva, ela tolera, ela não quer o conflito. Porém, depois que ela é muito apertada, que ela é passiva, 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 ela enche, desculpa o termo, tá, gente? Mas ela enche o saco de ser passiva, e aí o que acontece? Ela explode. Quando a permissível, a passiva explode, ela sente muita culpa do que ter sido a explosão, e aí ela se torna mais passiva ainda. É um ciclo viciante da passividade. Eu sou passivo, passivo, faz o que quer comigo, explodo, sinto muita vergonha, sinto muita culpa, sinto muita raiva, sinto que eu estou muito errado de explodir e volta a ser mais passivo ainda. E aí nós temos da outra ponta o agressivo. É aquela pessoa que é muito invasiva, agressiva, ela chega no ambiente, ela já quer mandar, ela já quer dominar, e é tudo ela que sabe. Ela é agressiva em todas as formas. Ela é agressiva a ponto de não deixar o outro falar. Ela é agressiva no ponto de tudo ser do controle, da ordem dela. E aí o que acontece? Ela é agressiva, 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 agressiva. Aí ela sente que passou dos limites. E aí ela resolve ser o quê? Permissível. Então ela faz o contrário. Quando ela é permissível, ela sente que as pessoas estão abusando dela.
ela sente mágoa, ou ela sente o principal, tá, gente? Quem é muito agressivo, muito controlador, ou os dois combinados, ela é assim, ela tenta controlar, controlar. Quando ela deixa as pessoas fazer da forma dela, e as pessoas não agem como ela agiu, ela sente assim, nossa, eu fiz dessa forma e vocês não fizeram da mesma forma que eu. Ela se sente injustiçada, e aí ela se torna mais agressiva ainda. Então ela é agressiva, 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 passiva, dói ter sido passiva e se torna agressiva. A passiva, ela é passiva, 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 explode, sente culpa que explodiu e volta a ser mais passiva. E os dois ficam presos nesse ciclo viciante. E aí nós temos um terceiro tipo que eu convido muito as pessoas a aprender, que é o comportamento assertivo. O que é a assertividade? É você falar o que você sente, o que você pensa para o outro, sem provocar a dor no outro. É eu ser autêntico, não agressivo. Eu acho que tem que ter uma aula não, talvez um curso inteiro, só de comunicação assertiva e comunicação não violenta, para a gente tirar um pouco do que é essa nossa cultura brasileira. Eu acho a cultura brasileira maravilhosa, gente, mas em compensação muito agressiva. E não é da consciência da gente ser assim, é da nossa cultura. Para a gente aprender a ter uma comunicação não violenta. Vários e vários casais, vários e vários amigos, colegas de trabalho têm conflitos, pais e filhos têm conflitos pela forma de falar, nem pelo problema em si. A forma de falar agride muito o outro. Então, aprender a falar de uma forma de uma comunicação não violenta é extremamente necessário. Ser assertivo é extremamente necessário. Porque aí nós vamos entrar nos 4 estilos parentais. Todos os pais, eles seguem 4 tipos de pais. Nós vamos ter os pais agressivos, que são aqueles que são aqueles mais autoritários. Eu mando, você obedece. Se você não obedece, você vai receber um castigo. Você vai receber uma punição. No caso meu, de alguns aí que é daí dos anos 80, anos 70, eu particularmente apanhava de vara e no outro dia, como forma de punição, ia para a escola com as marcas para provar que minha mãe está corrigindo. Então, assim, era uma criação muito punitiva. E punição não melhora comportamento. Bem pelo contrário, ele vai criar marcas para o resto da vida que atrapalha muito. Então, a ideia não é ser pai autoritário agressivos. Na outra ponta, nós vamos ter pais permissíveis. É os pais mais passivos. É aquele que todo mundo fala assim: não, mas você não acha que você permite demais, não? Você não é permissível demais, não? A própria família fala assim: gente, mas você tem que tomar uma atitude. Só que, em nome de eu ter uma boa relação com meu filho, eu não quero criar regra porque eu não quero aborrecê-lo. Eu não quero fazer o meu filho infeliz. Eu quero fazer o meu filho sempre muito feliz. E fazer o meu filho feliz é uma meta que eu tenho para mim. Só que não dá para fazer filho feliz. Não a todo custo. Não abrindo mão de quais regras, quais limites, quais controles que eles precisam ter sobre a vida deles. Existe a educação positiva, existe a disciplina positiva. Porém, de algumas formas que as pessoas às vezes vão ensinando, parece que é uma educação permissível e não é. Eu já tive em palestras com educadores parentais, que hoje está muito na moda, as pessoas fazem lá, de outras áreas, fazem os cursos lá de educação parental e acaba indo, e aí interpreta um pouco errado essa teoria. E acaba entendendo que eu quero deixar meu filho independente, então ele pode tudo. Eu tive uma vez uma mãe, aí no bairro Buritis, que a filha decidiu descer na área da piscina à noite numa festa com uma blusinha leve e estava fazendo muito frio na época. E aí a mãe, por querer ter uma criação legal, ser disciplina positiva, onde meu filho tem que fazer o que quer e tudo mais, ela permitiu que a menina fosse. A menina pegou uma pneumonia, teve um risco muito grande de acontecer algo pior com ela.
E aí eu falei assim, não, mas peraí, não é isso que se trata de disciplina positiva. E então, assim, essa área assim, de orientação parental, educação parental, eu tenho um pouquinho de ressalva de como que as pessoas entendem e interpretam isso. Porque eu não quero ser permissível, também não quero ser agressivo. Então, enquanto o agressivo vale a lei, o permissível vale a gentileza. E aí nós temos um terceiro tipo, que são os pais negligentes. E aí eu vou falar com vocês com o maior carinho do mundo. Tomem cuidado, que talvez você é um pai negligente. Pai negligente é aquele que nem sabe o que está acontecendo com o filho. E aí você vai falar assim, como, Bruno, eu posso ser negligente? Eu estou até aqui agora ouvindo uma orientação, né, uma live sobre criação. Sabe como que hoje nós acabamos sendo negligentes? Nós acabamos sendo negligentes com o bendito do celular e das redes sociais. Quando eu me envolvo na rede social e não observo mais o ambiente e deixo meu filho olhando eu, observando, os adultos todos enfiados no celular. E aí essa criança, esse adolescente, começa a mexer no celular dele, começa a ter acesso a tablet, essas coisas. E ele inverna naquilo, ele mergulha naquilo. E como ele não está me dando problema, tá tranquilo, eu estou sendo negligente. Porque o mundo virtual é milhões de vezes maior do que a rua. A rua ali é muito menos aversiva, tem muito menos risco do que o mundo digital. Gente, a grande maioria dos YouTubers, meu Deus, o nível de que eles fazem para ganhar like ou é youtuber que estão fazendo os reacts, né, as reações, aonde a reação é falar palavrão, criticar, falar um monte de bosta, desculpa o palavrão, mas é isso mesmo que eles acabam fazendo. Ou então é aqueles fazendo desafios, um coisa mais louca do que outros, ou o principal, incentivando o consumo. As crianças, os pré-adolescentes e adolescentes de hoje estão extremamente envolvidos em consumo. Se eu não consumir, eu não sou feliz. E a felicidade não é em comprar. A felicidade é ela estar em uma escolha de como que eu levo a situação. Ela nem está na situação propriamente dito. Eu tenho pacientes em quadros depressivos que pode estar numa festa, ele pode até estar rindo para as pessoas, mas por dentro ele está depressivo. Então não é nem o externo que me faz ser feliz. É uma decisão, é um trabalho, é uma forma que eu vejo o mundo interno. Então, é, esses valores, essas coisas que têm que ser trabalhadas com as crianças, acabam não sendo trabalhadas em nome do ter. É tão grave isso, gente. Por exemplo, quando o meu filho está no Instagram, no YouTube, YouTube é um veneno. TikTok, eu acho que de todas as drogas digitais, consegue superar. Essa aí é o número um. Quando meu filho está imerso a essas coisas, lá dentro está tendo um condicionamento operante extremamente eficaz. A psicologia que eu trabalho chama análise do comportamento puro. Literalmente é uma psicologia extremamente das ciências exatas, aonde a gente tem uma fórmulas e a fórmulas ela trabalha exatamente para atingir o objetivo que é condicionar uma pessoa. Eu estou focado em condicionar as pessoas a fazer as coisas. Essa psicologia, ela começou lá atrás, em 1900, e ela foi evoluindo com a Segunda Guerra Mundial, onde teve condicionamento de soldados. Ela evoluiu na Guerra Fria com condicionamento de esportista. Hoje a psicologia do esporte é baseada na análise de comportamento. E em 1970, o marketing descobriu comportamento consumidor. E aí descobriu que a análise de comportamento condiciona o consumidor. E aí o que, que ele fez? Já que eu posso condicionar o consumidor, eu vou deixar ele fazer o que eu quero. E aí foi aprimorando, aprimorando a fórmula de condicionamento e transformou ele no algoritmo. E aí, o que, que eu venho com vocês hoje trabalhar com vocês? Eu quero ensinar para vocês o algoritmo. Se vocês aprenderem o algoritmo das redes sociais, do mundo de hoje, que o mundo de hoje está muito nisso, vocês vão conseguir fazer uma coisa chamada contra-controle. Enquanto o mundo controlar, eu vou contra-controlando. Vai lá, Tereza.
Eu vou colocar para vocês assistirem um filme, gente. Vale. Chama, quem não assistiu, vai assistir, por favor. Chama Dilema das Redes Redes Sociais. sociais. Gente, é perfeito. Eu fico até arrepiada. Eu já assisti esse filme 2 vezes. Tô quase colocando o Lucas para assistir. Tem que colocar. Dilema das Redes. Não é sociais, não. Dilema das Redes. Como que a inteligência artificial, o algoritmo do Facebook, de tudo, acontece no nosso cérebro. É uma coisa, assim, que você consegue entender perfeitamente como é esse algoritmo, como que ele faz. E foi escrito pelas pessoas das redes sociais. Eu acho que é nesse filme, eu não sei se eu estou misturando, mas nesse filme, se eu não me engano, tem os depoimentos do dono do Facebook, tem depoimentos do YouTube. Eles falam no final. Ah, não vou dar esse spoiler, não. Não, esse vai ficar. Vocês assistirem. Porque no final, aí você fala: não, meu filho não pode ir mesmo. Tereza, você Os já tirou a próprios. sua notificação do celular? Eu não posso, eu trabalho com isso. Eu tenho uma agência de publicidade. Olha que Então pode coisa. ter certeza que você está apegada, refém da ansiedade. Mas aí, Bruno, olha só. O meu trabalho é isso. Eu tenho que elaborar campanhas para as redes sociais, campanha para os meus clientes. O que acontece? O que acontece no mundo de hoje, só colocar esse parênteses, eu ia falar, tá, desse filme de Dilema das Redes Queria falar Sociais. do filme, era só do filme. Então, assim, só um parênteses mesmo, quando você deixa a notificação do seu celular acionada, o celular fica todo tempo todo te chamando, e isso vai te deixar num quadro de ansiedade muito grande. Quem assistiu o filme vai entender, eu não vou entrar nesse assunto não, vocês vão vir uma live só sobre isso. Mas voltando, então, qual que é a ideia, gente? Eu tentar equiparar um pouco as forças. Como que eu faço condicionamento operante? E aí eu vou tentar de uma forma bem breve, mas é muito difícil. O que eu vou ensinar, vou falar agora, vocês vão observar, mas né, Tereza? A Tereza está aí acompanhando eu no treinamento de paz, sabe que é um pouquinho difícil de entender. Mas o que acontece? Eu tenho que transformar o comportamento do meu filho, eu não tenho que transformar o comportamento dele. Então, para mim mudar o comportamento do meu filho, eu tenho que entender o que eu vou mudar. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para observar é: para mudar o comportamento do meu filho, eu tenho que entender o que é comportamento. Eu só posso mudar aquilo que eu consigo observar. E a primeira coisa que a análise de comportamento vai falar é: sentimento não causa comportamento. Sentimento, ao contrário, gente, do que a terapia cognitiva comportamental tão divulgada, tão famosa, né, e fala um pouco, não é bem esse caminho de que o sentimento gera comportamento. Sentimento é o termômetro do comportamento, é o termômetro do mundo, do como o mundo se comporta comigo, eu comporto com o mundo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o meu filho, ele faz isso porque ele é irritado, porque ele está irritado. Ah, meu filho, ele está fazendo aquilo outro porque ele está muito chateado. Tá, mas o que é chateado? O chateado é ele tá com a cabeça baixa, ele tá emburrado assim. Como que é? Eu não consigo ver o comportamento quando eu falo que meu filho está muito feliz, está muito alegre, que ele é muito chateado, ele é muito nervoso. Isso não descreve o comportamento. Então, como é que eu vou fazer mudança de algo que eu não tenho a descrição? Eu não consigo ver para poder mudar. Lembra que o problema lá do meu primo que gastou dinheiro não foi ele pegar o dinheiro e gastar, passar o cartão nos lugares? Eu consigo ver o comportamento. Então, se eu quero fazer uma mudança de comportamento, eu não vou fazer mudança de sentimento. O sentimento, ele é o termômetro do comportamento. Eu tenho que fazer uma mudança de comportamento que vai gerar a mudança de sentimento. Então, eu preciso primeiro fazer uma leitura do que o meu filho está se comportando. E comportamento que eu consigo observar é somente o que o meu filho fala e faz.
Só consigo alterar falas e comportamento que ele me mostre. Se ele estiver pensando que o mundo é um inferno, por exemplo, o mundo é muito ruim, não sei o quê, ele estiver pensando, como é que eu vou saber? Eu posso ver que ele está calado, com a mão no queixo, com a cara fechada. Mas disso eu falar que ele está com raiva é uma interpretação minha. Eu preciso estar bem descrito o que ele faz, o que ele fala, para resolver o treino de habilidades. Qual comportamento que o meu filho está fazendo na hora do banho? Por exemplo, filho, vai tomar banho. Bruno, ele quando ele fica com raiva, ele não toma banho. Não, gente, me fala, o que ele está fazendo? Ele está sentado na cama dele, com fone de ouvido, ouvindo algo que eu não sei o que é, e ajoelhado, abraçado no joelho. Aí, quando eu consigo ver o comportamento que ele está fazendo, eu posso pensar, qual comportamento que eu quero que ele faça? Quando eu falo assim, eu quero que o meu filho seja mais responsável. Mas o que é ser responsável? É tanta coisa. E aí, se meu filho cumpre uma coisa, agora ele é responsável. Se ele não cumpre outra, ele é irresponsável. Nem ele mesmo sabe o que ele é. Então não existe 100% responsável, não existe 100% irresponsável. Nem nós não conseguimos fazer isso. Então eu não posso ficar preso a essas nomenclaturas de chateado, responsável, irresponsável. Eu preciso apenas fazer descrição de comportamento. Qual o comportamento que ele está fazendo, ou seja, o que ele faz, ele fala agora, e o que é que eu quero que ele faça, o que ele fala. E aí sim eu vou fazer um treino no que ele faz, o que ele fala. Vamos lá. Todo comportamento, ele se repete pelo ganho. Todas as vezes que você faz algo e ganha algo, você faz de novo. A gente fez a primeira live há 2 semanas. Foi assim, olha como é que funciona isso. A Tereza recebeu o diagnóstico lá, a gente fez o trabalho com o filho dela e recebeu o diagnóstico. Ela pensou assim, eu estou tão sozinha nisso, eu vou criar um grupo. Se ela criasse o grupo de TDAH e entrasse apenas 3 mães, e depois dessas 3 mães, 2 saíssem e a outra não dialogasse com ela, sabe o que ia acontecer com esse grupo? Ela ia desistir. Mas como ela criou e começou outras pessoas a entrar, as pessoas participar, a gente fez a primeira live, faz a segunda, mais pessoas vão participando, faz a terceira, mais pessoas vão participando, a gente está ganhando algo com o nosso comportamento. E a partir do momento que ela ganha algo com o comportamento dela, sabe o que acontece? Ela ganha uma informação que é o seguinte: continua fazendo que está dando resultado. Tudo que você faz, tudo que você acredita que você gosta, você faz e acredita que você gosta porque você ganhou reforço. A sua comida favorita, ela não está aí porque ela é favorita, porque é do meu desejo dela ser favorita. Não, ela teve alguma coisa que pode ser o sabor que sua boca sentiu, pode ser sua mãe que fez um carinho com você na hora de dar essa comida. Houve algo que teve um ganho junto com essa comida para essa comida se tornar especial. Todo comportamento meu se repete pelo ganho. Quando o meu comportamento funciona, eu faço de novo. Por exemplo, se eu estou no tablet, minha mãe começa a falar assim: sai do tablet e vai tomar banho. Sai do tablet, vai tomar seu banho, menina. E eu falo assim: não, eu não vou. E aí você vai sim. Aí começa a entrar em guerra. Você vai sim, não vai. E aí ele começa: mas por quê? Mas não sei o quê. Mas mãe, e não sei o quê. Mas por que eu tenho que tomar banho agora? Ele entra no modo justificativa. E o modo justificativa faz com que você fale assim: então daqui 1 hora eu volto. Aqui, você acabou de ensiná-lo que é melhor ele reclamar, é melhor ele resmungar, porque se ele fazer isso, ele tem ganho. E deixa eu te falar, vocês não estão ensinando isso a nível consciente. A gente tem uma base, o nosso cérebro, no lobo... Opa! TDAH me atacando. Estava na ponta da língua. No córtex central é processado informações basais. Ou seja, aquela informação que na hora que chega no cérebro, em vez de eu processar, eu respondo ela.
E todas as vezes que um comportamento meu ele é reforçado, ou seja, eu faço, ele dá resultado, o cérebro, para ficar mais veloz, ele para de processar essa informação e começa a dar resposta automática. Então, você está literalmente criando um péssimo hábito de ter um menino reclamão. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora de uns pais. Eu estava fazendo um treinamento de pais para uns pais na Bahia, online. Todas as vezes, gente, que eu começava esse treinamento, o filho de 13 anos interrompia pedindo algo e os pais davam. E aí, teve o primeiro encontro, eu não falei nada. O segundo encontro, eu não falei nada. O terceiro encontro, eu não falei nada. No quarto encontro, que ele entrou, eu falei assim, parou a reunião. Parou, para esse menino aí agora, parou. Peraí, esse menino pode interromper uma hora que vocês estão ocupados? E aí os pais ficaram com vergonha, claro, deu uma chamada neles. E aí eles, não sei o que, falaram assim, não, agora pode resolver. Não, que eles resolveram, eu expliquei isso. Todas as vezes que eles interrompem, ele ganha. Você vai fazer o seguinte, você vai sentar com o seu filho na reunião de pais, na reunião da família, isso é uma outra técnica que eu vou ensinando dentro do treinamento de pais, a gente tem uma reunião semanal. Na reunião foi estabelecido que todas as vezes que os pais estiverem conversando algo, fazendo algo, e foi interrompido para ser pedido algo, a resposta automática é não. Pode ser qualquer coisa, a resposta é não. E eu falo com os pais, quando você der esse não de interrupção, vocês não mudam de ideia, nem se for para algo que vai ser bom para vocês. Vocês têm que manter o não. E aí, o menino, na outra sessão, foi lá fazer o quê? Interromper. Quando interrompeu, os pais falaram assim, fala. Na hora que o menino falou, ele falou assim, não. Como eu havia combinado com você, todas as vezes que você interrompeu, a resposta é não. E manteve o não. Você acha que nas outras lives, nos outros atendimentos deles, o filho interrompeu? Quando interrompe, ganha não. Quem é que vai querer interromper? Olha como é que eu pensei na análise funcional, que eu fiz a análise, assim, olha, quando ele pede, ele ganha, então ele repete o comportamento. E aí eu começo a entender que o comportamento que eu não quero que se repita não pode ter ganho. Se ele tem ganho, eu vou te falar uma coisa muito ruim, tá, gente? Para vocês entenderem. O comportamento do filho de vocês, comportamento problema do filho de vocês, são vocês que alimentam. Porque se funciona, repete. Chama reforço positivo. Toda vez que eu imito um comportamento e eu ganho algo com aquilo, a tendência do meu comportamento é se repetir pelo ganho. Mas o meu comportamento pode diminuir de frequência. Como? Através do que nós já fazemos, através da nossa punição. Então, por exemplo, se meu filho fala um palavrão e eu lhe dou um tapa bem dado no meio da boca, eu estou dando uma punição. Não é uma punição? Vocês assustaram? Mas é uma punição, não é? Para ficar bem claro que é punição. Se o meu filho faz algo legal, ele faz uma coisa que eu esperava, por exemplo, vamos supor lá que ele pegou e lavou o prato dele e deixou lá na mesa. E eu estou aqui no meu celular distraído. Ele lavou lá o prato, colocou lá para escorrer e me mostra, eu falo assim, ah, filho, legal. Nesse tom de voz, ah, filho, legal. E aí depois, numa outra situação, que eu falo para ele assim, não come pipoca em cima do sofá. Eu chego e está comendo pipoca em cima do sofá, e o sofá está sujo. E na hora que eu vejo, eu faço o seguinte, eu já mandei você parar de comer no sofá! Aonde que ele ganhou mais atenção? Aonde que ele ganhou mais atenção? Na punição. Então, parece que eu puni, mas lá no nível de base do cérebro dele, ele ganhou uma atenção que ele não estava ganhando antes. Então, todas as vezes que ele sentir que você não está dando atenção para ele, está dando atenção para outras coisas, sabe o que o cérebro basal dele vai fazer? Vamos fazer comportamentos errados que eu ganho atenção. Chama atenção indevida. Ele fica preso na atenção indevida. Então, por que se eu estou falando que eu não quero mais resolver problemas com meu filho, eu quero fazer treino de habilidades, eu tenho que entender o que eu quero que ele faz e fala, e na hora que eu entender o que eu quero que ele faz e fala, eu tenho que trabalhar para ele fazer, para me dar reforço nisso. Então, o que eu sempre faço? Gente, rotina é extremamente necessário para filhos.
E eu não estou falando da parte pedagógica disso, não, nem da psicopedagógica. Eu estou falando da parte comportamental e principalmente de disciplina. Se eu tenho uma rotina, a rotina disciplina o meu filho. Para que eu vou atuar se a rotina atua? Por exemplo, vamos lá. Concorrência de estímulo. Eu estou dando várias pinceladas do treinamento de pais, tá, gente? Concorrência de estímulo. Né? Vamos lá, Renata. Aproveitar que está com o câmera aberta aí, Renata Matos. Você tem duas amigas. Suas amigas te chamam para sair. Uma te chama para ir para uma cobertura. Vai ter tudo que é bebida que você gosta. Vai ter comida que você gosta. Sabe aquela comida que você mais gosta? Qual que é? Não, eu sou bem eclética, eu gosto de tudo. É. Mas vamos lá, um ceviche, né? Já que é uma festa, né? Uma Um cobertura, ceviche. um negócio bom. Então, assim, vai ter gente agradável, gente bonita e tudo mais. A outra amiga, ela tá mais depressiva, ela só sabe reclamar, ela nem tem motivo para reclamar. Oh. Pega uma que nem tem motivo para reclamar. Mas ela te chama para encontrar com ela. Qual que você vai escolher? A da cobertura, sinto muito. E aí, se você oferece seu filho para tomar banho ou ficar no tablet, qual que é a dúvida? Peraí, se eu estou no meio de uma atividade prazerosa e vocês querem que eu faça uma atividade de obrigação, a primeira coisa que vai acontecer comigo é detestar a obrigação. Claro que eu não vou querer aquilo. Está me tirando do que eu gosto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar a concorrência de estímulo. Como é que eu elimino? Com uma coisa muito legal chamado tempo chato. Eu tiro ele da atividade prazerosa e falo assim: 7 horas você não pode mais ficar na televisão, na tela, seja qual tela que for, até 7h20. E 7h20 é seu banho. E ele vai falar assim: mas o que eu vou ficar fazendo? Sei lá. Nada. Chato. Porque se você estiver sozinha em casa, sem nada para fazer, todo mundo saiu, você está se sentindo sozinha, e essa amiga sua te chama para ir no shopping, aqui, você vai, sabe por quê? Que é melhor do que ficar no chato. Então, o banho, o estudar, as coisas começam a ser mais interessantes, que é melhor do que o chato. Uma das coisas que está acabando com a gente no mundo de hoje, que o mundo de hoje nos ocupa demais. É muita informação, é rede social, é tudo quanto há. E aí a gente perdeu uma coisa de que chamada ócio. Gente, vocês não têm que encher seus filhos de atividade. Deixa ele sem nada. E o que ele vai fazer? Filho, problema é teu, te vira. Não é o meu problema. Você resolva a tua vida. O tempo sem nada para fazer, faz assim com a criatividade, ó. Amplia a criatividade, amplia. Gente, se uma criança não sabe brincar sozinha, ela não fica bem sozinha, como é que ela vai namorar com alguém, ter alguém? Gente, quem é que aguenta namorar com alguém dependente emocionalmente? Não dá para relacionar com alguém dependente emocionalmente. Né? Eu fico imaginando vocês ainda, que acho que a maioria aqui é mulher, né? Que o cara te chama vocês para sair, aí vocês perguntam, onde é que nós vamos? Ele fala assim, aonde você quiser, o que eu vou comer? O que você quiser, o que você quiser, o que você quiser. Nossa, não dá, né? O interesse acaba. Né? Você quer alguém que fala assim para você assim, vamos sair? Aí você pergunta assim, vamos para onde que eu vamos? Uma surpresa. Você mete um vestido aí, porque você vai ter uma noite dos sonhos. Aqui, pode até não ser muito legal a coisa, mas já dá aquela, né? O que faz a pessoa ser criativa? O ócio. E aí, se eu não deixo o meu filho sem nada para fazer, porque eu tenho que mantê-lo ocupado, tô lascado. Primeiro que eu tô lascado, que eu vou me ocupar pra caramba, porque toda vez que eu tenho que ocupar meu filho, ele só ocupa comigo. Segundo, o ocupar dele não pode ser tela, porque tela não ocupa. Tela não ocupa criança. Tela usa criança. Quem está logado no Instagram é usuário. Quem está logado no TikTok é usuário. Quem está logado no YouTube é usuário. Eles usam, não é ocupação. Ocupação é quando eu tenho participação, quando tem algo que está fora do meu controle. Para mim, até os 12 anos de idade, telas estilo celular, tablet, até o YouTube na televisão, se for possível, não. Gente, eu assisti, não sei se é da época de vocês, Barrados no Baile.
Adorava, passava domingo. Meu sonho era ser o Brandon. O meu nome era parecido, eu falei assim, vou ser o Brandon. O que acontece? Era domingo. Se meu pai falasse que eu ia na casa da minha avó, que era na roça, que não tinha TV, e fosse no domingo, eu não ia perder o capítulo, ia perder mesmo. Só que o mundo de hoje não fala não. Não tem nada falando não. E aí, quando você dá o YouTube para o menino, sabe o que acontece? Ele vê milhões de coisas, um pouquinho. E ele fica assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O problema não é a televisão em si. O problema é o comportamento que está sendo condicionado. Olha a base do cérebro aprendendo que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Isso é terrível. Lá em casa é só canal fechado. É o máximo que eles têm direito. Canal fechado de desenho, que tem propaganda, tem o desenho que tem aí passando, e se quiser aquele, não quer problema, não tem conversa. Tem uma dificuldade imensa, porque todos os coleguinhas do meu filho, de 4 anos, têm celular. Eu acho um absurdo. O cérebro não está pronto para isso. O cérebro de uma criança só está pronto para celular com 12 anos, para 1 hora de celular. Aos 14, com 3 horas, 2, 3 horas com os 14 anos. E aos 16, se eles tiverem educação para o celular, umas 4 horas. Celular, tela, depois de 8 horas da noite, nunca. Eu não vou falar não, é nunca. Querem dar? Dá. Mas entenda que vocês vão colher algo muito amargo com isso. Já estão colhendo. Gente, não tem nenhuma geração que passou por isso ainda para a gente saber a consequência. A primeira é a dos nossos filhos. Os nossos, quem tem filho aí de 4, 5 anos igual eu tenho, é a pior, porque está imersa desde bebê. Gente, eu fui numa escolinha onde cada bercinho tinha um celular para o bebê assistir. Eu chamei o diretor e falei assim, isso é um crime, vocês não têm noção do que está cometendo. Negligente. Eu pagando para alguém ser negligente com o filho. É um absurdo. Não pode. Tela, não pode. Não tem conversa. Ah, mas todos assistem. Sim, todos assistem. Você não, porque eu sou seu pai, quero o melhor para você e isso não vai poder. Vou dar mais uma ferramenta. Todas as vezes que eu tiver que ter um diálogo com meu filho, eu acho que até que eu dei essa na última live, numa das duas, e eu precisar de ter uma conversa com meu filho, eu vou fazer em 3 etapas. A primeira etapa eu vou falar da relação. A segunda etapa eu vou falar do problema. E a terceira etapa eu vou falar do combinado. Pode anotar, tá, gente? Eu vou falar bem devagar. A primeira etapa eu vou falar da relação. Eu posso fazer isso com meu filho. Eu posso fazer isso com a criança que é meu colega de trabalho, a criança de 40 anos. Eu posso fazer isso com meu pai, com minha mãe, com quem for, com o cunhado, com o esposo. Todas as vezes que eu tiver um problema com alguém, eu sigo 3 passos. Primeiro passo, eu vou falar da relação, sabe para quê? Para não levar para o lado pessoal. Para ele não virar e falar assim, você é uma péssima mãe, você não sei o quê. Isso eles ainda vão falar por outros motivos, mas não por isso. Então, se eu falo do pessoal, a tendência da pessoa levar aquilo para o lado pessoal cai muito. Então, eu vou lá para o meu filho, por exemplo, para o Heitor, e vou falar assim com o Heitor. O Heitor é meu de 4 anos. E eu faço isso mesmo, tá, gente? Heitor de 4 anos, ele é baixo. É horrível conversar de alguém de cima para baixo. Olha aí como é que você sente. Como é que você se sente por de cima para baixo? Olha, não é? Então, o que a gente faz? A gente usa olho no olho. Então, eu abaixo na altura do meu filho, levo a mão no ombro dele. A mão no ombro vai me dar autoridade sobre ele. Eu coloco lá, então, né? Eu não faço de cima para baixo, da altura para altura, mão no ombro. Eu já estou com a autoridade dele e vou começar a falar do quê? Da relação. Então, eu começo. Heitor, Heitor, eu te amo muito. Papai cuida de você. Você é muito especial para mim. E tudo que eu puder fazer para te proteger, para cuidar de você, para te orientar, eu irei fazer. E aí, depois que eu falo da relação minha com ele, eu coloco e. E é junção, mas é separação. Por exemplo, essa parede aqui é clara, mas está escura, ela já não é clara mais. Então, se eu falar da minha relação com meu filho e usar a palavra mas, eu estou negando o que eu acabei de falar. Então, eu vou fazer a junção com o e. Eu te amo, você é muito importante para mim, Heitor. E você não pode brincar sem guardar os brinquedos.
É importante guardar os brinquedos após brincar. E aí eu falo do problema, eu vou fazer o quê? Ir para solução, ir pro combinado. Então, vamos lá, relação, problema, solução combinado. Relação, problema, relação combinado. Solução combinado. Então eu falo assim, e você não pode deixar, você está deixando os brinquedos espalhados, não é legal deixar os brinquedos espalhados, e precisamos fazer um combinado. E aí, geralmente, gente, eu busco dar 2 ou 3 opções para o filho. Quando eu dou 2 ou 3 opções, ele não fica na luta contra mim, porque ele vê uma saída que eu estou dando para ele. Então eu falo assim, e você quer guardar os brinquedos sozinho, ou você quer minha ajuda para guardar? E aí, na hora que eu fazia o combinado, vamos supor que ele quis assim, eu quero sua ajuda para combinar. Eu não estou focado em treino de habilidade. Guardar um brinquedo não é uma habilidade que eu quero treinar. Então, o que eu vou fazer? Quando ele começar a guardar, eu vou usar o reforço positivo. Eu vou começar a dar para ele ganhos. Então, eu vou começar. Isso, filhão, muito bem. Vamos guardar amarelo? Guardou, top, toca aqui. E aí, depois que ele guardar todos os brinquedos, eu posso, por exemplo, dar para ele algo comestível que ele gosta, por exemplo, um quadradinho de chocolate. Ou eu posso, por exemplo, liberar ele para fazer uma coisa que ele gosta. Eu dou a ele algo que é reforçador para ele. E aí, na hora que ele for guardar de novo, como a base do cérebro, né, o sistema basal do córtex central, entende que o comportamento se repete pelo ganho e guardar os brinquedos é ganho, ele vai começar a ganhar. Só que lembra de uma coisa, tá? Eu não combino a troca. Eu faço sem combinar. O reforço positivo é como se eu dissesse: se você faz isso e ganha isso, mas é sem falar. E quanto mais próximo a pessoa ganha algo com o comportamento, por exemplo, se eu fiz o comportamento agora, quanto mais imediato eu ganho o reforço desse comportamento, mais eu sou condicionado a fazer aquilo de novo. É o que acontece com o Instagram. Eu passo a tela, já ganho a foto que eu quero, já ganho o vídeo que eu quero. Então é tão rápido que aí me faz fazer de novo. Entendido? Então, quanto maior ganho no comportamento que eu espero, mais eu repito esse comportamento. Vou abrir um pouquinho para perguntas. Interage, gente, senão eu fico um pouco perdido. O que vocês estão achando? Estão entendendo? Alguém pode dar um feedback do que entendeu? Vai lá, Renata. Nossa, Bruna, amei. Amei tudo. Ainda mais que a pessoa de 10 anos chegou aqui bem na hora que você estava falando da quantidade de tempo nas telas e a questão do YouTube. Então, foi assim, não foi uma aula só para mim, sabe? A pessoa de 10 anos... Ele deve me amar depois dessa punição. E não, ele vai te conhecer, entendeu? Ele vai te conhecer pessoalmente. Porque foi muito bom, porque assim, mãe, né, falando, a mãe não sabe de nada. Aqui em casa agora surgiu uma frase assim: por que você quis ter filho? Você queria ter filho para quê? Aí eu olho com aquela cara de amor e falo: para ser mãe chata. Desse jeito. Eu falo que eu sou a mãe louca, sabe? Eu falo com ele assim: olha, meu filho de mãe louca tem que andar na linha, tá? Porque a mãe, ela paga mico. Ela não tá nem aí se você fizer uma coisinha errada e eu for lá e te corrigir na frente dos seus coleguinhas, porque a gente combina antes. Então, não é nem uma questão de ameaça, sabe? Mas é uma questão de combinados. É claro que eu nunca precisei, obviamente. Mas é com muito carinho, assim, aqui a gente se diverte muito. Renata, Pode falar, Bruno. Uma das coisas que eu vou fazer é o seguinte, gente, tem uma coisa que eu faço, e a pandemia me atrapalhou muito. Antes da pandemia a gente fazia mais as coisas, né? Esse negócio desse mundo digital tá tirando a gente disso. Mas uma coisa que eu fazia, porque não tinha o digital, então a gente tinha que fazer mesmo. Eu fazia os encontros, né, uns meet, né, para ser chique. Eu fazia uns encontros de treinamento de pais. Eu tenho um encontro de 4 horas que eu já fiz, tem encontro de um dia inteiro, tem encontro de 2 dias, com bastante ferramenta. Esse de 4 horas,
que é um bem introdutório, ele é 100% vivencial. Não tem nada teórico. Nada teórico. Eu não ensino nada Ai, teórico. É só fazendo. Eu estou com muita vontade, muito desejo de fazê-lo. Só que ele é presencial. Não, eu posso até depois pensar como é que eu faço isso online, mas me limita, porque assim, o dia que vocês fazerem, vocês vão assim, se encantar. E eu estou pensando em fazê-lo ou dia 19, ou mais provável, dia 26 desse mês, num sábado, durante 4 horas, na parte da manhã. Eu vou bolar e vou colocar no grupo lá as sugestões e fazer a inscrição, que aí, à medida da inscrição, a gente identifica um espaço físico para o número de inscrições. O que você acha, Renata? Ô, Bruno, a minha agenda, tá? Particularmente. Você se organize e faça isso mensalmente, porque aí esse mês a minha agenda, mas eu quero fazer isso. Inclusive, eu quero depois que você me conte mais sobre esse projeto seu, que seja online, que seja, porque eu já quero me inscrever. Eu achei muito legal. A gente não vem, esses menininhos lindos e abençoados, não vem com bula. E a gente não aprendeu a ser pai, né? Pai, mãe, a gente não foi educado para isso. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, as melhores amigas, né? E aquelas também que são terapeutas, me deram um livro de uma francesa, que é um trem assim, filhos de franceses são educados, sei lá como é que é. Se eu Dinamarquês, filhos encontrar essa dinamarqueses, mulher não? hoje, eu juro que eu meto fogo nela. Porque, assim, o que eu fiz baseado no livro dela, eu tenho vontade de voar. Eu falo que eu vou pagar toda a terapia para o meu filho, porque é surreal como que você pode ditar regras sem... Ditou regras. Olha, isso é ditadura. Eu estou ditando as regras, eu estou colocando lei sem saber do contexto familiar, sem saber do contexto da relação, sem saber do indivíduo, simplesmente. E eu, boba, seguir, né? Porque achava, estava na moda. Meu filho tem 10 anos, então imagina. Há 10 anos atrás ela estava super na moda. Tá muito na moda, Renata, vender curso. E para Uhum. vender curso, qual que é a ferramenta? Qual que é o gatilho? Você criar culpa. Então o pessoal anda Sim. criando muita culpa na internet e depois vendendo uns cursos baseado nessas disciplinas, nessas coisas, sem muito contexto familiar. E eu acho que sem amor, Bruno, se eu puder completar, sem amor nenhum. Eu falo que eu acho que muito da minha decepção como psicopedagoga clínica foi porque eu não era mãe. Então era muito fácil eu apontar, era muito fácil eu falar: filho não pode dormir na cama, tem que ter horário, tem que ter regra, tem que ter. Sem ao menos tentar acolher aquela família que já estava sofrendo. Porque eu não recebia nenhuma família feliz da vida, sem problema, tanana. Eu só resolvi as famílias que já estavam por um processo de sofrimento. Então, eu acho que falta isso, falta mais amor, mais acolhimento, mais entender aquela família para ajudar a solucionar os problemas dela. Ninguém erra porque quer. Sim. Ninguém erra. Todo mundo Exatamente. está fazendo a melhor forma que encontrou para fazer. Entendeu? Vai lá, Tereza. Sobre esse encontro, você chegou a comentar, né, da gente estar podendo fazer na última live. Eu acho que ela é muito rica e eu acho que a gente, igual a Renata falou, uma vez por mês, né, a gente está criando essa conexão aqui, sempre as mesmas carinhas, assim, né, que eu falo, mesmo que não apareça, né, mas a gente já se conecta aqui, eu já vejo os nomes, já vou decorando. Então, esse encontro, assim, é fantástico. Então, a gente organiza, sabe, Bruno? A gente está todo mundo em Belo Horizonte, se for com uma data e um dia, com uma certa antecedência, a gente consegue nos organizar presencialmente. E assim, como estamos em Belo Horizonte, né? Ninguém acho que está em outra cidade, todo mundo mais ou menos aqui, assim, eu acho. Mas assim, pode ser até aqui em casa, que tem um espaço, sabe? A gente não tem esse custo. Então, a gente pode combinar depois, Bruno. Mas, assim,
É muito bom, sabe? É Ô, muito... Renata e Tereza, eu falo assim, Deus me deu o prazer, me deu o presente de eu ganhar, né? De eu ter o meu sustento fazendo o que eu nasci para fazer, assim, eu nasci mesmo, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o que eu passei na minha vida na infância foi para chegar nesse momento, sabe? Eu acho que é muito mais além, assim. E todas as vezes que eu vejo uma criança que precisa de um diagnóstico, que precisa de um prognóstico, que é extremamente importante, que precisa ter uma intervenção bem marcada. Gente, tem muitos terapeutas que atendem crianças para ficar brincando. Toma cuidado. Eu preciso de uma boa avaliação neuropsicológica para mim poder saber em quais áreas que eu vou atuar. Eu tenho que ter uma conexão muito forte. Criança que não gosta de ir no psicólogo, não leva naquele, troca. Se eu estou falando para a gente usar reforço positivo para treinar a habilidade, a primeira coisa que eu tenho que ter com o filho de vocês é o reforço positivo. Ele tem que gostar de vir em mim. Eu falei, né, Tereza? Tereza falou assim no começo. Você lembra, Tereza? Não, ele já foi em alguns e não gostou. Na primeira sessão comigo, como é que ele saiu de lá, Tereza? Não, adorando. Adorei ele, mãe. Nossa, gente boa. Aí, quando aconteceu um negócio aqui que eu não vou lembrar, mamãe, eu quero ligar para o Bruno. Não vou ligar, porque o Bruno já compartilha o telefone, sabe, com os pacientes. Aí, outro dia, eu no treinamento de paz, eu virei para o Bruno. Ô, Bruno, você faz também terapia para mim? Eu estou precisando de uma terapia. Aí eu falei, mas tem uma coisa muito assim, como é que fala? Você no meu filho, você com treinamento de paz comigo? Comigo? Eu falei, não fica meio esquisito? Não, depende, igual o Bruno respondeu, depende de você, Tereza. Perguntei se ele tinha mulheres, ele falou sim, claro que tinha paciente de mulheres. Depende de você, se você vai se sentir bem com isso. Eu falei, não, para mim tá tudo ok. A gente só não começou por causa de tempo, né? Todo comportamento, gente, é regido pelo reforço positivo. Parece. É uma coisa tão pequena e tão gigante ao mesmo tempo isso. Por exemplo, a Tereza me perguntou isso, a grande maioria das minhas pacientes são mulheres. E a gente conversa de tudo, tudo, tudo. Por que que conversa de tudo? Porque não tem punição. É o reforço para poder ficar à vontade, falar de qualquer assunto. Não pode ter uma restrição. Você não pode sentir em mim algo que inibe você de ficar à vontade de falar sobre. Então, como é que eu faço isso? Reforço positivo. Eu vou lá na sua base, chama. Eu estou tentando lembrar a parte, gente, do cérebro, mas eu não consigo lembrar o nome, porque esses nomes científicos me fogem com o meu TDAH. Mas, mas lá no corpo caloso, eu esqueci o nome da pecinha, mas bem lá no córtex central, essa base, quando eu consigo fazer uma entrada boa lá através de reforço positivo, o que a psicanálise vai falar sobre fronteiras, ela vai falar muito sobre recalque, sobre esse mecanismo de defesa do recalque, para a gente da análise de comportamento, é o sistema de base. Se eu consigo alimentar ele com reforço positivo, eu consigo ter acesso a qualquer informação do paciente, mas qualquer mesmo. Eu falo assim, para alguém me contar algo que me surpreenda no consultório sobre a vida dele, mas tem que ser alguma coisa muito, 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 muito fora do comum, porque eu já ouvi tanta coisa. As pessoas, graças a Deus, por essa inteligência que eu falo assim, cada um nasce por alguma coisa. Com essa inteligência emocional, vou falar mais mesmo do que eu acredito, com o talento que Deus me deu para a psicologia, eu tenho um ganho de que as pessoas se sentirem extremamente à vontade de falar qualquer coisa para mim. Outro dia eu estava fazendo um curso em São Paulo, aí na volta eu parei e eu não sei quem esteve aqui na primeira live comigo, o meu problema, a minha hiperatividade no meu TDAH é falar muito. Eu estava lá no aeroporto, agoniado, já não aguentava mais conversar pela tela, sentou uma pessoa do meu lado, ela esbarrou em mim e a gente começou a conversar, que para mim conversar com pouco tempo que eu estava lá, gente, legal, eu sou amigo dela virtual até hoje. Ela é até candidata a prefeita lá no interior do Ceará. É bem legal assim. E assim, a gente começou a conversar, ela falou um monte de coisas da vida particular dela, que ela falou assim: eu nunca contei isso para ninguém. Se tem uma coisa que eu sempre escuto das pessoas, assim, nossa, eu estou contando isso, eu não contei para ninguém. Se a pessoa está fazendo isso, é porque reforço positivo na confiança.
Reforço positivo na liberdade. Você não vai ser julgado por nada. Por que o Lucas, filho da Tereza, gostou tanto de mim na primeira sessão? Na primeira coisa que ele fez, eu não puni e, bem pelo contrário, reforcei ele a ficar à vontade de falar tudo o que ele pensa. Parece, Tereza, não julgando e nem lembro mais quem foi que atendeu ele antes de mim, mas quando ele foi falar, ele recebeu um pouco de pontar, sabe, do que ele estava falando, e aí trancou ele. É tanto uma coisa que eu falo muito para os pais dos meus pacientes. Tudo que eu converso com os pais, não estou falando de treinamento de pais, não. Estou falando assim, vamos supor que não está em treinamento de pais nem nada. Estou atendendo a criança, aí sempre que eu posso eu dou feedback para a mãe. Eu acho extremamente necessário psicólogo manter contato com os pais durante os atendimentos. Se o seu filho está numa psicóloga 3, 4 meses sem conversar com você, o que ela está fazendo lá? Como é que você sabe? Se meu filho vai para a escola e lá na escola eles me mandam para casa para saber o que está acontecendo lá, como é que na terapia não? Então, assim, eu tenho que dar um feedback para os pais. Porém, o que eu trato com os filhos é de direito deles. Eu falo com eles dessa forma. O que você conversar aqui, eu não vou falar com seus pais. Mas o que eu conversar com seus pais, vocês têm direito de saber. Para ter vínculo com ele. E de verdade, gente, eu faço isso mesmo. Então, se contar alguma coisa, eu falo, não vou contar para o seu filho. A probabilidade de eu contar, se ele me perguntar, é total. O meu vínculo é com a criança. E, além disso, eu falo com a criança, se você tiver algum comportamento, algum pensamento que vai te colocar em risco, que eu vejo que vai colocar outra pessoa em risco, se for algo que eu vejo necessário, eu vou te informar, mas aí eu vou falar com o seu pai. Não é que eu vou fechar os olhos, não, tá, gente? Todas as vezes que eu vejo algum estado de alerta, alguma coisa que é risco, eu tenho que arrumar uma forma de comunicar aos pais. Nem que o comunicar seja, você tem 2 semanas para falar com o seu pai, com sua mãe. Eu posso te ajudar a falar junto, mas você tem 2 semanas. Se em 2 semanas você não falar, você está me autorizando a falar com eles. E na última vez eu faço, vou falar dessa forma. Assim que eles te der o feedback, você me fala. Então, por exemplo, se eu descobrir que o menino está usando droga, por exemplo, ele vai ter 2 semanas para falar com os pais. Se ele não falar, eu vou falar. Tem um responsável, tem alguém que está pagando pelaquela sessão. Eu entendo muito bem o que é o meu paciente e o que é o meu cliente. Então, eu acho que é uma coisa que está muito difícil hoje na psicologia. Porque, em nome de eu manter uma relação, eu meio que negligencio os pais, e não é por aí. E nem é isso. Também a droga, né? Isso não é favorável para a pessoa. Né? Então, tipo assim, eu acho Agora, que se o menino tiver 18 anos para cima, eu não conto, não. Aí já é adulto. Aí já fica mais complicado, né? Nossa, Bruno, mas aí não vale, não, porque segundo alguns estudos, é adolescente até os 26, com 18 já tem que a gente ainda tem que. Eu falei que aqui até os 30 a mãe manda, depois disso, azar o seu. Sabe o que acontece, Renata? Na minha época, aos 14 anos, eu trabalhava e era dono do meu nariz, sabe? Eu acho um pouco bom. Então, assim, sabe por que eu falo isso? Até mesmo para sinalizar para os pais, são 18 anos aqui, deixa se lascar mais. Porque eu aprendo me virando. Porque se eu tiver que tomar conta do meu filho até os 30 anos, é o que está acontecendo muito hoje. Não, que eu estou desenvolvendo para ser um adulto independente, toca a vida, né? Sei lá, com uns 22 anos de vida, já pensou se ele já não consegue ser bem-sucedido? Gente, eu tenho um paciente meu, nascido em berço muito humilde, 25 anos. A empresa dele e do amigo dele, que importa produto da China, fatura 1 milhão por mês. Estou falando de menino que não consigo fazer uma faculdade. Mas pensa nos pais bacana que deixou esse menino se virar, até mesmo porque a condição de vida não tinha muita escolha mesmo. Então, assim, olha que case. Claro, se a gente tem uma condição de dar estrutura, é óbvio que eu quero dar uma melhor estrutura, um melhor colégio. A gente começou na conversa aí sobre colégio e tudo mais. O que eu não posso é tentar, a linha tênue de que ou eu estou deixando o meu filho lidar com as situações difíceis, ou eu estou facilitando a vida dele. Por exemplo, mudar de colégio, que é uma dúvida que todos os pais têm. Quando que eu mudo de colégio? Quando o colégio não está me ouvindo. Agora, quando eu quero facilitar a vida do meu filho, aí eu quero que o colégio não escute mesmo, não. Não é para facilitar, é para compreender. E nada melhor para compreender o meu filho do que uma avaliação neuropsicológica, que sai com todos os fatores. Por que uma avaliação neuropsicológica é muito importante? Gente, teste
não dá diagnóstico. Teste me dá sinais. Por que existe avaliação neuropsicológica de tudo que é valor aí no mercado? Porque nós temos profissionais que fazem um curso de neuropsicologia, vai saber aonde, e ele resolve aplicar testes de atenção para provar que o menino tem transtorno de déficit de atenção. E não é assim que funciona. Renato, eu participo da Câmara de Avaliação, de Neuroavaliação do Conselho. O meu melhor amigo é um vice-presidente. A gente recebe laudo lá que não dá para usar no banheiro. Laudo, e não tem outro nome para isso. Laudo aonde pega um teste e nem faz um contrateste para falar que aquele teste está falando assim. O que a gente pegou uma sexta-feira, uma menina de 19 anos sendo avaliado por um teste que é para até 12 anos de idade. E o diagnóstico sendo feito em cima de um teste que é até 12 anos de idade. E assim, o pai leigo, diante de um profissional que se porta bem, compra aquela ideia. A minha orientação para o pai foi, por gentileza, faz uma representação formal aqui no conselho. Não vamos castigar esse profissional, mas nós vamos fazer uma correção bem dada nele. Agora, se não chega a denúncia, eu não posso intervir. Então, assim, tantos profissionais, por isso que eu falo assim, ó, o diagnóstico não vem do teste, o diagnóstico vem do raciocínio clínico. Se não for um bom profissional para fazer uma ideia de raciocínio clínico bem feita, erra o diagnóstico, erra o prognóstico, erra a medicação, faz o psiquiatra errar, faz todo mundo errar. Então, precisamos de ter pessoas muito criteriosas para fazer avaliação. Sabe? A avaliação no nosso meio da psicologia é algo que dá mais dinheiro do que os atendimentos clínicos, muitas vezes. Então, alguns psicólogos crescem o olho em ganhar o dinheiro e não fica craque no negócio. Eu falo assim, eu sei de raciocínio clínico, eu sei fazer avaliação, mas sempre que eu posso, eu estou com algum colega, eu estou passando por algum colega, porque é algo extremamente trabalhoso. Então, quando eu vejo alguém falando assim, lá o preço foi muito acessível, cuidado, preço barato, geralmente a qualidade vai seguir o caminho. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Fala, Tereza. Bom, até pegando um gancho aí, Bruno, para a gente encerrar a live. Isso, que eu ia falar com a hora boa. A gente vai se conectando, é tão bom. Seguinte, então, assim, até na próxima live a gente vai trazer essa situação da parte neuropsicológica, que é algo que eu vejo lá no grupo, né? Assim, quem me indica. Então, na próxima live, vou trazer uma profissional neuropsicóloga, estou falando aqui já com vocês aqui, quem está na live, super secreto, quem veio, que participou. E aí, na próxima terça-feira, a gente vai ter uma profissional aqui da psicologia para justamente falar um pouco sobre o laudo, essas dúvidas, quando começar, né, que momento que é oportuno, enfim. Em breve eu vou mandar lá no grupo, né, igual eu mando sempre as lives, os conteúdos, a abordagem que a gente vai ter. No mais, queria agradecer vocês, Bruno, novamente, obrigada, porque seus ensinamentos são super enriquecedores, cada vez a gente está aprendendo mais, até anotei aqueles 3 pontos, né, que você falou da outra e tal, vou mandar lá no grupo, eu escrevi aqui, organizei e tal, e depois eu mando lá, que esses 3 a gente tem que aplicar, esses 3 aqui, olho no olho, ombrinho aqui, relação, sem mas, e um reforço positivo. É isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero só agradecer, Tereza, você, ao Bruno, a disponibilidade, o carinho, a atenção que vocês estão tendo com a gente. O Bruno também ganhou uma paciente, agora a gente só tem que fechar o horário, né? Amei também o treinamento de pais, quero participar, principalmente esse presencial, e é isso, muito obrigada mesmo. E eu também concordo com o Bruno, eu acho que Deus, ele ilumina muito, né? Ele vai dando luz no caminho que a gente deve seguir, né? Não foi à toa que você montou o grupo, não foi à toa que a gente está todo mundo nessa egrégora, participando juntos. Muito obrigada. Eu fico muito grata, eu fico muito feliz, porque quando eu comecei, não tinha quase ninguém, e eu precisando desses contatos, precisando de informação. Não tem nem um mês
né? Então, assim, é muito embrionário e a gente vai crescer juntas aí, a gente vai chegar a um nível que a gente vai entender tudo sobre TDAH, como a gente vai lidar com nossos filhos. Vocês já imaginaram daqui para frente, daqui a alguns anos, como que a gente não vai estar? Né? Então, isso nós vamos fazer com que os nossos filhos tenham mais qualidade de vida, não é? E eu acho que essas questões, para serem aplicadas, não só em TDAH, é um formato tão assim, igual o filho não nasce com bula, mas assim, a minha filha, ela tem 8 anos, não tem nada que me apontua que ela tem, mas assim, eu acho super interessante fazer o mesmo Ctrl+C, Ctrl+V. Por que eu não vou usar aqueles 3 tópicos na minha filha também? Filha, olho no olho, ombrinho, e olha para você ver, porque o cérebro funciona da mesma forma, só que um com uma certa questão que a gente tem aquele cuidado e a outra não, mas a gente pode utilizar essa ferramenta, não é mesmo? Mas é isso, meninas, fico muito feliz mesmo que a nossa live só está aumentando e hoje aumentou mais do que a próxima, que da primeira, né? É isso mesmo. E divulguem o grupo, divulguem mesmo, porque tem pessoas aí, ó, que estão precisando disso que a gente está tendo, não é mesmo? É isso, obrigada, Bruno, obrigada a todas. Tchau, gente. Tchau, tchau.